Francisco que falou, que os migrantes, eles não são um perigo, mas eles estão em perigo. E quem pode defendê-los somos nós. Olá, muito boa tarde a todas, todos e todes. É um prazer estar aqui com vocês. Estamos no nosso quinto painel do sexto simpósio internacional sobre migração e religião. Eu sou Átila Kush. Estamos na mesa Vozes de Imigrantes e as estratégias de acolhimento das igrejas e religiões. Para mim, esta mesa tem extrema importância de estar ao lado de imigrantes, compartilhando, ouvindo os depoimentos delas e deles. Aliás, no caso desta nossa mesa, o depoimento delas, pois sendo também um imigrante que veio ao Brasil há pouco tempo atrás, acredito que falar somente teoricamente da imigração fica um pouco cru se a gente não tem também migrantes que façam os seus depoimentos nesse ambiente onde se fala da dor dos migrantes, do sofrimento dos migrantes, das dificuldades que os migrantes vêm enfrentando. Então, aqui nós vamos fazer... Nesta mesa, nós vamos ter duas imigrantes que vão falar sobre as suas experiências de imigração aqui no Brasil e, no caso de uma das nossas convidadas lá na Argentina, em Buenos Aires. E também vamos ter uma pesquisadora nossa, uma colega nossa, que vai falar também a respeito, vai fazer uma breve análise das conversas que vão ser aqui depostas. Eu convido aqui, então, as nossas convidadas, sem demais delongas. Convido aqui, primeiro, a Maria Fernanda Pascoal, que é uma imigrante angolana, uma psicóloga, e aí ela é um dos casos que nos deixa muito claro que imigrante não é aquele que somente que traz problema, mas, sobretudo, o imigrante é quem traz muitas contribuições. Muito bem-vinda, Maria Fernanda. Por segundo, eu convido aqui a Maria Eugênia Navia Baptista, que é uma amiga nossa, colega nossa de Venezuela, que mora em Buenos Aires. É o caso que deixa esse simpósio muito significante de ser internacional, e esta mesa é muito internacional. Vocês veem que tem um turco coordenando a mesa, uma venezuelana que mora em Buenos Aires e uma angolana que mora aqui em São Paulo. E, por final, gostaria de convidar também a doutora Dirce Trevisi Prado Novaes, que também é nossa colega, tanto lá na Missão Paz, no CEM, quanto aqui na PUC. A doutora Dirce, ela é doutora em Ciências Sociais, possui mestrado em Direito, com concentração em Direito das Relações Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, e mestrado em Enfermagem pela Escola de Enfermagem da USP. Tem experiência na área de enfermagem obstétrica e na área de Direito, com ênfase em Direito do Trabalho e atuação no Ministério Público do Trabalho, Procuradoria do Trabalho da Segunda Região. Atualmente é voluntária do Centro de Estudos Migratórios na Missão Paz e colaboradora da revisão da revista Travessia. Sejam muito bem-vindas ao nosso simpósio. É uma alegria, uma honra estar contando com vocês aqui. Nós vamos dar início às falas das nossas convidadas. Só umas pequenas pequenos lembretes de técnicos, aliás. Nós teremos 20 minutos para cada uma de nossas convidadas fazerem os seus depoimentos. No final, teremos mais 20 minutos para as interações. Vocês podem deixar, os nossos internautas podem deixar as suas perguntas
no chat do YouTube ou então na seção perguntas do Eventri. E depois nós encerraremos a nossa conversa. Começaremos, então, também a pedido da nossa querida Dirce, começaremos pela Maria Eugênia. Por favor, a sua conversa, a sua habla. Bien, gracias por la invitación. Mi nombre es María Eugenia Navea, soy venezolana, tengo 54 años y estoy casada, tengo 3 hijas. Bueno, todos como ven las noticias en mi país, la situación está bastante difícil. Yo tengo una hija que le hicieron trasplante de hígado a través de una fundación y todo estaba muy bien hasta que no conseguí los medicamentos. Angustiada por esta situación, una de mis hijas mayor que es licenciada en educación, la ayudé a salir para Panamá con la intención de que me ayudara con los medicamentos si pudiera conseguirlo. Se tardó bastante porque el costo de los medicamentos es bastante alto y ella estaba buscando empleo. Fue pasando la situación y entramos en desesperación, ya que mi hija depende de ellos, mi hija Ángeles. Bien, empecé a buscar por internet la manera de adquirir esos medicamentos. Aquí en Argentina están las fábricas y hay el medicamento. Tuve que emigrar, no me quedó otra, porque no podía importar los medicamentos, se podían perder en el camino y el costo era bastante alto. Así que decidí, en vista de que mi hija que estaba en Panamá, Juliana, no podía todavía conseguir empleo, no podía enviarme el dinero, tuve que vender todo lo que tenía y lo que no pude vender tuve que dejarlo. Me vine a Argentina con mi mamá, con mi hermano, mi esposo y mis otras 2 hijas gemelas. Cuando llegué a Argentina, el dinero solo me había alcanzado para pasajes y solo habíamos traído una maleta por persona. Me quedó para poder alquilar una habitación donde quedarnos y empecé a buscar empleo. Todos salimos. Nos vinimos todos porque somos una familia que siempre pensamos que al permanecer unidos todo es un poquito más fácil. Además, antes de salir leí la Biblia y me encontré con la vida de Esther. Así que dije, lo estoy haciendo bien. Salimos a buscar empleo. No conseguimos, estaba vendiendo panes y me puse a cantar el Ave María. Una chica me escuchó y me invitó a venir a la iglesia, Madre de los Inmigrantes. Me dijo que aquí podían ayudarme. Así que me fui a la iglesia, me recibieron los padres, el padre Luciano, el padre Flavio, el padre Juan del Departamento de Migraciones, el padre Sidney, el padre Santi, muy agradecida con ellos. Y me dieron ropa porque yo no traía ropa por el tipo de clima y que no podía traer muchas cosas, no podía realmente.
me dieron comida y me presentaron a muchas personas. Agradecida por tantas atenciones, empecé a participar en las actividades de la iglesia. Empecé a participar en un comedor dominical, un almuerzo. Y ahí conocí muchas personas de todas las naciones. Me di cuenta que tantos inmigrantes estaban en la misma situación que yo, así que me sentí más tranquila. Les enseñé a cocinar mi comida. Hicimos un grupo de danza, porque yo quería de alguna manera u otra dar a conocer mis costumbres, así como estaba aprendiendo la de ellos. Un grupo de danza y bailamos, compartimos, seguí en la necesidad de seguir transmitiéndole a las personas lo agradecida que estaba. Hicimos un grupo de teatro donde hicimos la representación de la Natividad de Nuestro Señor y el Vía Crucis. Desde agosto del 2017 estoy aquí. Pude sacar todos mis documentos gracias a la información del Departamento de Migración. Gracias a su apoyo. Conseguí empleo en un colegio donde trabajo en limpieza. Yo estudié administración, pero aún así estoy feliz porque pude comprarle los medicamentos a mi hija y recibimos toda la información, fuimos a hospitales y pudieron a ella darle sus medicamentos. Hoy en día ya todos estamos trabajando, así que seguí en las actividades. Hicimos un grupo de tejido donde enseño a tejer gracias a lo que aprendí a mis tías y a mi madre. Un servicio gratuito. Y es hermoso porque es un arte, es una terapia. Puede enseñar a todas las personas, las señoras mayores que pueden hacer un obsequio por sí mismas, que pueden vestir a sus familiares y que pueden hasta obtener un ingreso. Estando allí en ese grupo, aprendí que es importante no solamente portarse bien, sino hacer el bien. Mis hijas, a pesar de la pandemia, nos enfermamos y pudimos asistir a los hospitales, nos atendieron, estamos bien, gloria a Dios. Y a pesar de eso, pude seguir dando clases en el grupo de tejido a través de internet. Quisiera poder reunirme con mi hija, la que tengo en Panamá. Ella es educadora, pero ella está bien, ya está trabajando y está estable. Dios es maravilloso, es maravilloso. Ahora tengo amigas en República Dominicana, en Afganistán, Haití, Perú, Colombia, Paraguay. Gracias. Gracias por tanto cariño, Argentina. Gracias. Gracias tú, María Eugenia.
Muchas gracias por su testimonio. Yo me gustaría mucho hablar español en continuación en la mi habla, mas mi español es muy limitado. Por isso, vou continuar em português, ou talvez um pouquinho em portunhol. Muito obrigado pelo seu testemunho, pelo seu depoimento, pela sua fala inspiradora. É uma fala inspiradora sobre tudo. Eu lembro de um professor nosso ter falado para a gente, durante uma aula, que aqueles que diziam que Deus morreu eram aqueles que eram bem resolvidos, mas quem precisa, nos momentos por quais você passou, nos momentos por quais nós passamos, Deus, a nossa religião, o próprio Deus, são as coisas mais importantes, mais imprescindíveis nesses momentos em que nos enfrentamos a dificuldade que nós enfrentamos. Muito obrigado pela sua presença aqui, muito obrigado pelo seu testemunho. Em nome dos imigrantes, eu também venho aqui agradecer também. Você agradeceu à Argentina, eu agradeço ao Brasil também. Aqui nós vamos partir também para a fala da Maria Fernanda. Maria Fernanda Pascoal, que a gente falou, é uma irmã, amiga nossa, que veio da Angola, é uma psicóloga, e gostaríamos de contar também com o seu depoimento, por favor. Boa tarde a todas, né? A todos também. Boa tarde, doutora Dirce. Boa tarde a Maria, que acabou falando há pouco tempo também. A Tilha, boa tarde, e as pessoas que nos estão a acompanhar, não é? Sou Maria Fernanda Pascoal. Como já disseram, sou angolana, sou africana, residente em São Paulo. E eu sou membro fundadora do coletivo Diásporas Africanas, que é um coletivo que trabalha com a imigração africana e a imigração haitiana. Agradeço muito, né, a Missão Paz pelo convite que me fizeram para partilhar com vocês, obviamente, enquanto mulher, né, enquanto militante também, ativista dos direitos humanos, e alguém que incessantemente luta para que pessoas, nesse caso, migrantes, no máximo, consigam ter uma vida digna, se assim posso dizer, nesse território. E eu vou começar a minha fala contando a história, obviamente, de três mulheres que nós temos acompanhado no coletivo Diásporas Africanas, três mulheres que possuem perfis totalmente diferentes, né? Então, estamos a falar da Alice. Alice, ela também é membro fundadora do coletivo Diáspora Africana, ela é do Burkina Faso, e ela veio aqui para o Brasil sozinha, obviamente, embora que a imigração feminina é pouco divulgada, se assim posso dizer. Existe pouco material ainda falando sobre a feminização, não é, da própria imigração. Alice, ela chega aqui para o Brasil no intuito de buscar melhores condições de vida para ela e simplesmente para a sua família também. Ela ficou aqui durante muito tempo, trabalhou, obviamente, durante esse período todo aqui em uma escola particular, até o momento que ela decidiu que o Brasil, obviamente, também serviu como país de passagem e acabou migrando para os Estados Unidos. E juntamente com a Alice, nós pensando nessa questão que sempre o imigrante aparecia sempre como o indivíduo, né? Sempre com o rosto masculino, sempre como figura masculina, obviamente. Embora a existência de mulheres, não é, que vinham para o Brasil, certo? Como eu já disse, para buscar, obviamente, melhores condições, outras para salvaguardarem suas próprias vidas, né? Por terem sido ameaçadas, não é?
ou as suas vidas correrem perigos nos seus próprios territórios. E outras também que vieram aqui porque escolheram o Brasil no intuito de tentarem dar continuidade à sua formação superior, como é o caso da Lucinda, né? Nós vimos que todas essas mulheres que de alguma forma se movimentavam e continuam se movimentando, e a rede dessas mulheres é uma rede bastante consolidada, né? E nós, como já vínhamos de outras ONGs, de outras instituições também que já haviam trabalhado com imigração, decidimos fundar o Coletivo Diáspora Africana no intuito de tentar mostrar, não é, o trabalho que essas mulheres têm feito em prol dos imigrantes em São Paulo e do Brasil como um todo, embora que a nossa concentração seja especificamente São Paulo, mas temos dialogado com mulheres do Rio de Janeiro, com mulheres do Rio Grande do Sul, com mulheres também de Curitiba, assim sucessivamente de outros estados, né? Então, eis a necessidade da criação do Coletivo Diáspora Africana como um espaço não só de troca, mas um espaço de pontes e também do fortalecimento de lutas também. A Alice, como eu já contei, ela já não está cá, ela está nos Estados Unidos nesse exato momento, né? Mas ainda assim ela continua, obviamente, nos dando suporte, ela levou, obviamente, a bandeira também. Depois disso, eu vou falar da Maria. A Maria, ela está no Rio de Janeiro, ela tem um perfil um pouquinho já diferenciado, né? Ela teve de sair do seu país de origem, um país africano. Maria é um nome fictício, né? Ela é refugiada, e nós não podemos divulgar o nome dela, nem os dados dela, na verdade. Então, a Maria, ela sai do seu país de origem porque ela foi ameaçada de morte, obviamente. Ela saiu fugida, né? Fugiu de lá e veio para o Brasil, conseguiu a documentação, nesse caso como refugiada. Ela é uma refugiada hoje, e ela é alguém que de alguma forma tem levantado a bandeira, né? Não só da igualdade, mas também a bandeira de que mulheres do mundo inteiro têm direitos, sim, e que práticas que violam os direitos das mulheres devem ser abolidas no continente africano. E hoje a luta que ela começou no seu país de origem, ela continua aqui, obviamente, e nós temos o privilégio, né, de partilhar não só com a experiência dela, mas com toda a bagagem que ela trouxe. E outro perfil que eu vou trazer é o perfil da Lucinda, uma fisioterapeuta angolana. Ela, nesse exato momento, ela trabalha no hospital público em Brasilândia. Ela está na linha de frente da Covid-19, né? É uma profissional da saúde. E a Lucinda é um exemplo também, né, de mulher que decidiu, né, teve que deixar, obviamente, o país porque precisava de alguma forma se capacitar, né, buscar, nesse caso, conhecimento em um outro território. Escolheu o Brasil como território da busca por esse conhecimento. Hoje ela é formada, hoje ela é fisioterapeuta, hoje ela é pós-graduada, obviamente, e hoje ela está trabalhando nessa linha de frente. Então, se vocês viram, são os diversos perfis existentes, né, de mulheres que deixam os seus próprios territórios no intuito de escolherem, obviamente, o Brasil para se estabelecerem aqui, para buscarem conhecimento ou mesmo para salvaguardarem as suas vidas. Bauma diz, né, ele fala que a globalização, de alguma forma, não é? Ela tem revelado à sociedade, ela tem revelado nesse caso que a própria sociedade em si, ela está totalmente dividida, certo? Pois a liberdade do movimento para alguns hoje só pode se tornar possível através da exclusão organizada de outros forçados a circular como irregulares, né? E hoje nós temos visto e temos recebido, obviamente, bastante demanda de pessoas, né, que têm nos procurado no intuito de trazerem as diversas denúncias existentes que as mesmas têm sofrido aqui nesse território.
Eu falo do caso mais recente, né, da morte de um angolano, né, que é o João Manuel, que foi brutalmente assassinado, né, foi um crime de xenofobia. Temos acompanhado o caso a partir do advogado Álvaro Bastos, né, ele que tem, de alguma forma, juntamente com a SEDIC, tem trabalhado quanto a esse caso. Temos recebido também demandas de mulheres, obviamente, né, até recentemente num grupo de lideranças femininas africanas, sabemos uma denúncia de mulheres que até os dias atuais, embora que exista a universalização do SUS, né, que o SUS é um sistema de saúde universal, né, e que tem de atender a todos, mas ainda assim nós nos deparamos com mulheres que recebem atendimentos totalmente desumanos, em um espaço, em um local onde deveria se primar pela humanização, né, que é um espaço de saúde. Temos recebido demandas, obviamente, também de pessoas que, por conta dessa questão em que vivemos agora, né, que é um momento pandêmico, onde a própria pandemia da Covid-19 veio escancarar as diferentes desigualdades existentes, obviamente. Não falo só aqui no Brasil, São Paulo, mas eu falo no mundo como um todo, né? Que direitos, obviamente, continuam sendo violados, obviamente, e da necessidade da existência, né, ou da criação de políticas públicas eficientes no combate ao racismo, no combate a xenofobia, no combate, obviamente, às diferentes desigualdades, assim posso dizer, os diferentes crimes existentes, né? E no meio a tudo isso, no meio a todos esses males, obviamente, que a própria pandemia da Covid-19 acabou trazendo, nós começamos a ver que nós, enquanto sexo, que de alguma forma escolhemos esse território, né? O Brasil, São Paulo, né? Saímos do nosso país de origem, vimos o quanto nós somos solidários e o quanto a nossa solidariedade, obviamente, ela não tem fronteiras, ela não tem nacionalidade, ela é Ubuntu realmente. Ela é uma solidariedade que é solidariedade, eu assim posso dizer universal, estou sendo muito redundante, né? Nesse período, começamos no mês de abril, obviamente, faz um ano e tal, que nós começamos a trabalhar com segurança alimentar, né? Começamos a trabalhar com algumas instituições privadas e públicas na questão da distribuição de cestas básicas, do atendimento jurídico, também atendimento psicológico. Os atendimentos psicológicos a partir da rede de cuidados de imigrantes, né? Que a própria Missão Paz também faz parte, outras instituições, assim como também o Diáspora Africana acaba fazendo parte. Recebemos muitos casos de mulheres, né, que sabe-se que muitas delas vieram para aqui, né, para buscarem melhores condições de vida para elas e para as suas famílias, e a Covid-19, né, a pandemia em si, por conta de todas as medidas de restrição existentes, fez com que a renda dessas mulheres, né, reduzisse muito, né, porque é sabido que a maior parte das imigrantes hoje vivem da informalidade, certo? Então, todas essas mulheres, né, viram os seus negócios, obviamente, viram os seus recursos de alguma forma, como é que eu posso dizer, reduzidos, né? E isso fez com que muitas entrassem, não é, em tristezas profundas, e muitas delas também já com sintomas de depressão, não é? E vieram pedir ajuda e a gente acabou encaminhando para a rede. O outro caso que nós vimos sobre essa própria onda de solidariedade é a criação de rede de movimentos, redes de imigrantes, certo? O que acontece? Dentro dessa rede nós temos pessoas da sociedade civil, obviamente, grupos organizados, coletivos, nesse caso de imigrantes, e também dentro dessa rede nós temos lideranças religiosas que têm nos procurado e que de alguma forma têm trabalhado conosco. Eu vou trazer
o trabalho do pastor Benjamin Joaquim, que é um pastor da Igreja do Bom Deus, né? Essa igreja tem mais de 250 membros. Essa igreja tem trabalhado, nesse exato momento, ele se encontra aqui em São Paulo, ele é o representante legal da Igreja do Bom Deus no Brasil, né? Ele tem nos procurou, nesse caso, no intuito de vermos de que forma poderíamos colaborar com a possibilidade, nesse caso, desses imigrantes conseguirem, de alguma forma, as cestas básicas para poderem se colocar, não é, em suas casas. Então, comida na mesa ficou faltando muito nesse tempo de pandemia. E com o pastor Benjamin, a gente tem feito um trabalho há aproximadamente 2 meses e meio, né, em que nós temos disponibilizado, a partir do programa Cidade Solidária, que tem disponibilizado as cestas básicas para a diáspora africana. Ele tem sido uma das nossas pontes. Também temos trabalhado com a Igreja Pentecostal de Maranata, Nova Vida. Falo que na pessoa do pastor Cláudio. Essa igreja, ela está diretamente localizada, né, na rua do Glicério, né, no bairro da Liberdade, na rua do Glicério 762, bairro Liberdade. Com a igreja do pastor Cláudio, nós temos feito um trabalho aproximadamente 6 meses, né? Então, durante 6 meses, nós temos ajudado, nesse caso, ou repartindo, né? Eu acho que o termo repartir é melhor do que ajudar, né? Eu acho que nós temos repartido, obviamente, o pouco ou muito que nós recebemos do mesmo programa e também de algumas instituições privadas, algumas ONGs que têm disponibilizado essas cestas básicas. E sem contar, nós temos trabalhado também com as lideranças de imigrantes, de mulheres, obviamente, angolanas, congolesas, né? Burkinense, Guiné-Conakry, Guiné-Bissau, Moçambique. Aproximadamente a gente tem atendido em torno de 20 nacionalidades, certo? Majoritariamente são mulheres, certo? Então nós temos dito que são as nossas lideranças, que são os nossos braços, enquanto pessoas que estão dentro da rede, enquanto pessoas, obviamente, que conhecem de perto as demandas dessas mulheres. E aí vocês podem perguntar, mas, ok, e essas lideranças, o que é que elas têm feito, além simplesmente só de colocarem, né, ou de fazerem essas distribuições de alimentos para as pessoas que necessitam nesse exato momento? Elas têm dado o suporte, não é? Elas têm dado aquilo que elas têm do melhor, que é a escuta. Então, essas são pessoas que captam, não é? Todas essas demandas, todas essas informações, e de alguma forma, pensando que um dos benefícios, né, das redes, na verdade, é de fazer com que as pessoas que fazem parte da mesma, né, ou que conseguem se conectar, obviamente, com as suas comunidades, fazem com que essas comunidades consigam, de alguma forma, estabelecer um elo de confiança. Eu acho que a palavra fundamental é esse elo de confiança que faz com que muitas dessas mulheres nos procuram, muitas dessas mulheres consigam trazer, nesse caso, os diversos casos que nós temos recebido. Então, eu tenho dito sempre, nós enquanto diásporas africanas, nós não somos ninguém, obviamente, sem o suporte, sem a ajuda de todas essas nossas lideranças, porque do que nós fizemos é só captar e, obviamente, fazer pontes, né? Então, desde já, eu já deixo aqui os meus agradecimentos a todas as nossas lideranças. E também deixo o meu agradecimento, né, falo à Missão Paz, porque é uma instituição que nós sabemos, né, que quando as coisas apertam, né,
quando o número de demanda aumenta, quando a gente não sabe realmente a quem recorrer, nós sabemos que a Missão Paz de alguma forma está ali e é só gritar que eles vão estar ali no intuito de, se não tiverem, não é? No intuito de nos darem informação ou no intuito de nos dizer qual a melhor forma de resolver ou mesmo buscar as outras formas de resolução. Então, esses são os diversos trabalhos, né, que nós, enquanto imigrantes, nós temos feito aqui em São Paulo, né? Só para dizer que em 2014 falo, vou trazer especificamente de Angola, né? 2014 o país viveu de alguma forma um aumento muito significativo, né? De pessoas, se assim posso dizer, que tiveram que deixar o país por conta da crise financeira que o país estava enfrentando. Diferente das outras partes do mundo, né? Eu vou trazer um outro olhar. O mundo, né, muitos países europeus, americanos também começaram a vivenciar essa crise em 2008. E nesse período, 2008, o barril do petróleo, né, muitos países africanos vivem, obviamente, com a venda do petróleo, né? Eu acho que a maior parte dos recursos são arrecadados com a venda do petróleo. Então, esses países, assim como Angola, começou a haver um aumento considerado das suas receitas, né? Então, o país estava vivendo um momento de ouro, se assim posso dizer, em que muitos angolanos que viviam em países europeus, né, também no Brasil e não só, viram necessidade de fazer um movimento contrário, né, de voltar para Angola no intuito de tentar ajudar na construção do país, né, tendo em vista que ela havia vivenciado um processo de guerra civil que terminou em 2002, e nisso voltaram muita gente simplesmente foi para lá, né, havia muitos dólares, como tem sido dito, e obviamente acabaram voltando. 2014 foi o processo contrário, o país o barril de petróleo já começou a descer, não é? As receitas começaram simplesmente a baixar também, e muitos imigrantes que estavam aqui no Brasil, obviamente, começaram a sentir a dificuldade na pele também, porque os seus pais já não conseguiam, de alguma forma, enviar dinheiro, porque Kwanza existia, mas em contrapartida não existia a forma da compra da moeda estrangeira, que é o dólar. E isso fez com que muitos saíssem de Angola e viessem para aqui, para o Brasil, certo? E muitos desse processo, obviamente, começamos a ver um aumento considerado, nesse caso, de mulheres angolanas, não é? Com filhos, muitas delas, outras, 1, 2, até mais ou menos 4 filhos migrando para o Brasil. E essas mulheres acabando de chegar aqui, né? Por chegar aqui como turistas, obviamente, conseguiram pedir, assim posso dizer, refúgios, e muitas delas se encontram aqui, e outras mulheres, obviamente, também acabam escolhendo o Brasil, não só como país de passagem, e algumas, nesse exato momento, também já não se encontram aqui, porque se encontram no Canadá, se encontram nos Estados Unidos, e se encontram na França, né, a maior parte delas. Então, isso fez com que, a partir dessa leitura toda, né, desse novo fenômeno migratório, se assim posso dizer, fez-nos, enquanto mulheres imigrantes, não é, enquanto mulheres pretas também, a necessidade de criar um coletivo no intuito de juntar essas mulheres todas e, obviamente, buscarmos a melhor forma, não só de nos ajudarmos, obviamente, mas de ajudar também aquelas que, de alguma forma, estavam um pouquinho distantes. Eu acho que eu vou terminar a minha fala por aqui e, desde já, mais uma vez, agradeço o convite que a mim foi feito, né, para partilhar com vocês essa experiência. Muito obrigado, Maria Fernanda, pelo seu testemunho, pela sua exposição bem rica, muito rica mesmo. Você trouxe dados muito importantes que a gente geralmente encontra em instituições que atendem os migrantes ou que trabalham com questões migratórias, como o CONARE, como o Ministério da Justiça, aqui pelo menos no Brasil. Você trouxe dados muito importantes também, que a gente nem sempre encontra nestas instituições, claro, a salvo a Missão Paz, que tem um trabalho muito à parte. Muito obrigado pela sua exposição e muito
parabéns pelo trabalho que você vem junto com outros amigos, outras amigas, aliás, a maioria são amigas, a maioria dos nomes que você mencionou aqui são mulheres, e ontem eu estava refletindo, me preparando mentalmente para esta mesa, porque eu fiquei nervoso por estar numa mesa como esta. Eu fiquei pensando que durante a história toda, sempre nós, homens que estivemos à frente dos países, entre aspas, fazendo a história, mas sempre causamos um dano muito grande aos homens. E hoje, eu lembrei que hoje nós teríamos nesta mesa 3 mulheres falando, né, 2 que são migrantes, são testemunhas vivas do que a gente chama da feminização da migração, e de repente me deu uma esperança de que talvez essa mudança, de que mulheres se movem mais do que os homens, talvez traga uma esperança para nós, uma melhora para o mundo. Então, eu agradeço muito o seu depoimento aqui, a sua exposição muito rica, teoricamente bem aprofundada, e realmente é extremamente importante a gente falar aqui do apoio do migrante para com o migrante, porque em turco a gente diz que só entende da minha dor quem a sofreu. Então, o migrante como aquele que já sofreu a dor do migrante, e esta é a história de várias instituições que atendem os migrantes também, os migrantes e as migrantes, né? Porque geralmente são fundadas por aqueles que também foram migrantes ou inspiradas por aqueles que foram migrantes também. Então, eu agradeço muito. Aqui eu convido a nossa querida amiga, colega, a Dirce Trevisi, que é doutora em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo, mestra em Direito pela PUC de São Paulo também, e colaboradora do CEM, né, Centro de Estudos Migratórios da Missão Paz. Dirce tem um currículo muito vasto, eu não consegui resumir, esse é o que eu consegui resumir pela sua atuação atual e tudo mais, mas ela tem um currículo bem vasto quando a gente vai e pesquisa no Lattes. Dirce vai fazer uma exposição a respeito do que foi falado aqui e do que ela também veio pesquisando sobre este fenômeno que a gente acabou de falar de feminização da migração. Então, Dirce, com você a palavra, fique à vontade, por favor. Bom, primeiramente eu quero agradecer o convite feito pelos organizadores desse simpósio. Agradeço ao colega Átila Cruz, que é coordenador desse painel, e agradeço, assim, com muita emoção a Maria Eugênia e a Maria Fernanda pelos depoimentos que elas fizeram. E quero dizer que eu estou, assim, muito sensibilizada pela fala da Maria Eugênia, que realmente toca a alma, né? Toca a alma. Eu tenho 3 filhos, ela tem filhos, ela tem uma filha doente, que fez o movimento todo dela para chegar até hoje, estar na Argentina e poder, fundamentalmente, cuidar dessa filha, né? E o encontro que ela fez na Argentina, porque ela tem uma generosidade muito grande, uma disposição muito grande e um encantamento em relação às pessoas. Então, assim, meus parabéns, Maria Eugênia, seu trabalho é lindíssimo e quero que você saiba que eu sou uma feminista daquelas incríveis que acreditam fundamentalmente na força da mulher para poder atuar e mudar o mundo, ousadamente, né? Falar uma coisa dessa. Agora, Maria Fernanda, estou encantada, eu tinha falado com ela esses dias já por telefone, estou encantada pelo trabalho que ela faz. Ela veio para o Brasil, se formou psicóloga aqui no Brasil, e tem um trabalho incrível como psicóloga e como gerenciadora, se é que a gente pode dizer, de grupos de mulheres, de redes femininas. Então, é um grupo de pessoas com solidariedade absoluta, faz um elo de confiança entre essas mulheres. As 3 histórias que ela trouxe para apresentar hoje foi, assim,
muito emocionante e muito boa, no sentido de você verificar que é difícil, mas a gente consegue chegar lá. É muito difícil. Às vezes não consegue, porque a interrupção do caminho é muito forte, mas a vida do imigrante é uma vida difícil, assim como a vida hoje de muita gente é difícil, né? As pessoas vulneráveis, mais pobres, com poucas possibilidades. E eu quero dizer o seguinte, Maria Fernanda, escutando você falar, eu vi resplandecer e ver surgir a minha tese, porque eu fiquei também de fazer uma breve apresentação da minha tese. Eu defendi a tese aqui na PUC, agora não faz ainda, daqui 2 dias faz um mês que eu defendi a tese na PUC, e a minha tese chama Filhos, Saúde e Imigração, o processo migratório de mulheres angolanas para a cidade de São Paulo. Então, eu vi a Fernanda falando e eu olhando a minha tese. Ai, que pena que eu não conhecia a Fernanda antes de redigir a tese, mas era uma outra forma de trabalhar com os dados, trabalhar com a pesquisa. Bom, o Átila já falou, eu já andei na vida em relação a coisas que eu fiz, e eu sou formada em enfermagem, trabalhei 22 anos com enfermeira obstétrica, e eu trabalhei muito com mulheres grávidas e muito com mulheres dando à luz, já fiz muito parte na minha vida. E depois fui advogada, depois passei no concurso do Ministério Público, trabalhei como procurador do trabalho, aqui em São Paulo, e depois fui parar na Missão Paz, por amizade que eu tinha com o padre Paulo, pedi se ele podia me receber como voluntário, ele me recebeu, estou lá há algum tempo. Agora, com a pandemia, menos, mas estou lá há uns 5 anos, mais ou menos. Bom, mas uma das coisas que me inquietava muito e me angustiava é ver aquelas mulheres grávidas chegando para ser atendida pela assistente social, e eu ficava assim, com um olhar frequente de cuidados, amoroso, atencioso em relação a essas mulheres grávidas que procuravam a missão e que vinham dar à luz no Brasil, ou que tinham já dado à luz, ou então que trouxeram filhos de Angola. E eu estava pensando, meu Deus, o que será que essas mulheres vêm fazer aqui? Né? Não é bem que elas vêm fazer, por que elas vêm? Essa pergunta eu queria responder no meu trabalho. E aí, conversando com o padre Paulo um dia, procurando um tema do trabalho, ele sugeriu fazer um estudo sobre as mulheres angolanas. Então, eu fiz esse estudo, a minha tese. Eu falei com a minha orientadora, a doutora Lúcia, né, Bogos, da missão da PUC, ela que me orientou, e ela concordou, gostou do tema, e eu comecei a minha luta aí de 3 anos e meio de pesquisa, de estudos, para render uma tese de 364 páginas, que é bastante grande, e com muitos dados, né, muitos dados. E aí, então, a minha pergunta, tinha perguntas de pesquisa. Por que a mulher angolana vinha para o Brasil? Por que a mulher angolana vieram grávidas ou aqui engravidaram? E por que permaneceram no Brasil? Por quê? O que elas vieram fazer aqui? Né? E aí, depois, o período estudado foi de 2013 a 2018. Justamente esse período que a Fernanda falou de que a chegada dessas mulheres, que aumentou sensivelmente o volume de mulheres que vieram para o Brasil. E depois, agora, já decresceu. A gente vê em pesquisas, vê em dados, inclusive da Missão Paz, os dados, as curvas bem interessantes. Bom, e essa pesquisa teve 3 hipóteses. Primeira hipótese, as mulheres angolanas adotam estratégia migratória para conseguir a permanência do Brasil, que envolve a decisão de migrar grávida, e aqui engravidar para conseguir a regularização migratória com base em prole brasileiro. Segunda hipótese, a migração de mulheres angolanas para São Paulo pode ser explicada também devido ao atendimento de saúde precário no seu país de origem e à crença de que no país de chegada encontrarão melhores condições de saúde e educação para elas, seus filhos e suas famílias. O desejo de alcançar melhores condições de vida a partir da reprodução e regularização migratória são fatores que precedem a busca do trabalho, né? Então, é aquela colocação, inclusive, que a doutora Rosana falou ontem, não é mais só o trabalho que vem, que a migração não é feita essencialmente pelo homem, e ela não vem só em função do trabalho. Essas mulheres vieram na função
de buscar novas condições de vida, de regularizar a situação migratória dela, aquilo que a lei brasileira permite. Né? E a migração, no meu ponto de vista, é uma migração essencialmente feminina. Eu pesquisei 19 mulheres, e elas, somente 2 vieram acompanhadas com o marido, todas as outras 17 vieram sozinhas. Então, eram mulheres monoparentais, a maioria tinha filhos, trouxeram filhos pequenos, e depois deram luz a outros filhos aqui. Bom, qual o método e o objetivo dessa tese? Era entender e mapear as estratégias migratórias adotadas pelas mulheres angolanas como parte do seu processo migratório, considerando principalmente a regularização por filhos nascidos no Brasil e a busca de melhores condições de saúde e educação para elas, seus filhos e famílias. Então, foi feita uma revisão bibliográfica, obviamente, como se faz em qualquer estudo, depois uma pesquisa de campo e entrevista com roteiro semi-estruturado em profundidade. Então, eu entrevistei 19 mulheres na Missão Paz, uma na casa dela e outras nas Palotinas, né? Casa de atendimento à mulher migrante. E estudei também, entrevistei também 9 membros especialistas representantes de instituições e 5 especialistas pesquisadores de imigração angolana, sendo que desses 5, 3 eram estudantes de doutorado, um na PUC e 2 na PUC, aliás, um na São Paulo, na USP, e 2 na PUC. Bom, a tese foi dividida em 4 capítulos, né? O primeiro capítulo, migrações contemporâneas. Então, nesse capítulo, eu estudei a fundamentação. Vou falar muito rapidamente a fundamentação teórica que possa contribuir para a compreensão dos fluxos migratórios contemporâneos estudados nessa tese. Então, nós analisamos várias teorias que explicassem essa migração. Na verdade, eu concluí ousadamente que essa migração é uma migração essencialmente feminina, exatamente como a Maria Fernanda falou, é uma migração encabeçada e feita na sua totalidade por mulheres. Segunda coisa, é uma migração que tem redes sociais, né? A rede social, como que essas mulheres fazem o mesmo percurso, eu falo minhas mulheres, elas fazem o mesmo percurso, elas chegam de avião, são todas documentadas, chegam de avião com visto de turismo, e a maior parte pegam um táxi no aeroporto e vão para um hotel simples no centro da cidade. Já é um movimento dos taxistas que sabem onde tem que levar e que hotel que leva. Nesses hotéis, no dia seguinte, elas são encaminhadas para a Polícia Federal, ou para a Missão Paz, ou para os CRAs, para poder resolver aonde elas têm vaga para elas poderem ficar na instituição de acolhimento. Então, elas fazem o mesmo percurso. Elas vão chegar em alguns lugares, na Missão Paz, o padre Paulo já é conhecido em muitos lugares, porque nós temos, assim, se bem que a Missão Paz ela não é específica para mulheres grávidas, né, que estão para dar à luz e depois vem depois com bebês, né? Que é mais as outras entidades, como a Missão Palotinas, Irmãs Palotinas, e mais outras específicas que tem em São Paulo. E é muito nítido essa rede, e essa rede, conforme a Maria Fernanda falou, ela está se solidificando cada vez mais. Estão entrando mulheres interessantíssimas, pessoas que têm um conhecimento profundo da situação de Angola, que sabem estudar, e que sabem o que estão estudando, e que, sem orientação, possibilidade de orientar essas outras mulheres que chegam para elas poderem ser encaminhadas e acolhidas, né? E a terceira fase é uma coisa que eu aprendi bastante nessa tese, que são as migrações transnacionais. Quer dizer que essa migração, ela geralmente é bem sucedida, mas ela traz sofrimentos profundos. Então, nós vamos ver, depois eu vou dar os dados certinhos, das mulheres que vieram para cá,
elas vêm, mas elas continuam com a ligação constante com o seu país natal. Principalmente se elas deixaram filhos, né? Elas deixaram filhos. Então, nós vamos ver que as mulheres vieram para cá e elas deixaram filhos para trás. Por quê? Porque por muitos motivos, elas falaram muitos motivos, quando a gente perguntava. Porque não tinham dinheiro para comprar mais passagem, porque não tinha onde colocar essas crianças, porque a mãe cuidava melhor nessa fase de transição do que ela, e que elas tinham o desejo de chegar aqui, trabalhar, juntar dinheiro, acumular dinheiro para poder buscar essas crianças. O que nós estamos vendo que hoje é praticamente impossível essa hipótese delas terem um acúmulo de dinheiro para buscar essas crianças de volta, trazer de volta junto com elas. Bom, então essas três teorias, né, a teoria da migração, a migração essencialmente feminina, a rede migratória e da transnacionalização, elas são importantes para explicar teoricamente esse movimento dessas mulheres. Bom, depois eu estudei um pouquinho de Angola, né? Fiquei apaixonado por Angola, pretendia ir visitar Angola, porque eu fiquei muito amiga de uma estudante de doutorado aqui, a Indira, que tem um trabalho belíssimo, dissertação de mestrado, da mulher zungueira, em Angola. E aí veio a pandemia, eu não podia, essa minha colega ficou lá presa, talvez ela venha agora para estar na fase de defesa de tese dela, que também não precisa estar presente, né, mas ela tem coisas para acertar no Brasil para depois defender a tese. E em Angola eu estudei bastante a questão da luta pela independência, as lutas da independência, a escravidão, colonização e a guerra civil. Então, se a gente juntar o período de guerra, 1962 até 75, que foi a época das lutas pela independência de Portugal, e a Guerra Civil, 1975, que foi da independência até 2002, são 40 anos de luta. Um país que já não era um país pobre. Quer dizer, quem viu essas guerras, elas provocaram uma perda econômica e humana que é resultado em índice de desenvolvimento socioeconômico muito baixo. Então, houve uma Angola, se é que eu posso dizer assim, praticamente destruída com essas duas guerras, né? Porque era angolanos matando angolanos, né? E aí, com a questão toda da rural, de uma da UNITA, a luta na zona rural, e realmente provocou um grande sofrimento, porque essas mulheres viviam, a maior parte das famílias viviam do plantio das mulheres que sustentavam as famílias. Então, e também tentar explicar por que eles continuam migrando, mesmo após a cláusula de cessação de 2012. Bom, depois tem o terceiro capítulo, que é a migração angolana e angolana no Brasil, que eu fiz uma ênfase na migração durante a Guerra Civil e até 2018. E aí verificar como que o Estado brasileiro estava acolhendo essas pessoas. Eu fiz um estudo também das principais entidades que em São Paulo atuam com mulheres migrantes grávidas e apresentei a Missão Paz como uma entidade que realmente trabalha muito bem, generosa, trabalha muito bem, que recebe muito bem. Fiquei lá na Missão Paz 4 anos. E depois disso nós fizemos um estudo de amparos jurídicos com a legislação. É importante que nós temos que ver aqui no Brasil. Nós temos quem chegou aqui até final de 2017, ainda estava usando a Lei 6.815 de 1980, que era a lei feita pela ditadura, né? E ela só foi abolida do nosso ordenamento jurídico depois da entrada da Lei 13.445, de 2017, que foi promulgada em maio de 2017. E aí veio o famoso Decreto 9.199,
que regulamenta a Lei 13.445, que fez o papel quase que igual à da antiga lei, né? Proibindo. Agora, uma coisa fundamental que eles não proibiram e nunca vão poder proibir é o poder da criança, que quem nasce no Brasil é brasileiro. Não importa de que nacionalidade os pais são. Então, quem nasce no Brasil é brasileiro. Então, o fato de ele ser um brasileiro, ele tem o poder, ele é protegido pela Constituição, do artigo 274, e depois pelo ECA, artigo 1º e mais as subsequentes, que é a proteção integral da criança. Essas crianças têm proteção integral, significa o quê? Significa que elas podem chamar seus familiares para fazer a reunião familiar. Então, esse direito da criança, esse direito do ser humano que nasceu aqui, ele passa, ele existia nas outras legislações, outras legislações anteriores à nossa Constituição Cidadã, e existe agora, que não tem ninguém, como uma das mulheres dizendo, a gente sabe que depois que tem um nenê, ninguém pode mandar a gente embora. Elas podem não saber o que é, mas elas sabem. Ela deu a luz aqui, ninguém pode mandar embora. Essa criança estando viva, né? Bom, nessa entrevista que eu fiz para as mulheres, eu tentei achar dados que pudessem explicar as minhas hipóteses, e eu dividi em blocos, dividi em 4 blocos. O primeiro bloco foi a identificação geral, o segundo bloco foi razões da migração, experiências de vida em Angola, perguntas fechadas, episódio da viagem, custeio, percurso, e no 4º bloco, perguntas abertas, documental de regularização. Bom, depois, na mão com esses blocos, esses dados todos, que foram imensos, tem mais de 60 informações específicas dessas mulheres. Então, nós fizemos questões demográficas, questões de origem, dividimos questão de migração Angola-Brasil, maternidades e família, questão de educação, saúde, sociabilidade e integração de São Paulo, relações com Angola e pós-migração. Bom, eu queria passar agora, porque como a metade foi muito grande, muito difícil, eu queria mostrar um resumo, eu não sei como é que está meu horário aqui, sinceramente eu não marquei. E as considerações finais, o que eu consegui que é importante conversar hoje. Então, por exemplo, foram 19 mulheres. A idade média dessas mulheres é 29,4 anos. Então, elas eram relativamente jovens, né? A maioria dessas mulheres era evangélica, 10 evangélicas e 6 católicas, e uma não informou. Então, uma coisa importante, que como nós estamos num encontro, no simpósio, migração e religião, o que eu tenho para dizer desse tópico é que essas mulheres evangélicas, uma das perguntas que estava no meu roteiro de perguntas é se a igreja tinha ajudado elas a virem para o Brasil, e se aqui as igrejas ajudaram. Bom, vir para o Brasil, mais 2 minutos, Nossa Senhora. Bom, então, isso vai ser uma questão importante. Elas não foram ajudadas, somente 2 foram recebidas por uma pessoa da igreja. Então, a gente viu que não tem interferência da igreja, eu não captei, por meus dados, uma interferência da igreja nessas mulheres. Olha, eu teria pelo menos mais 1 hora para falar, mas como não vai dar, eu queria dizer o seguinte, que as mulheres várias estudaram na RDC. Então, aquela questão importante da fronteira de Angola, República Democrática do Congo. Elas não falavam português direito, que prejudicou muito a questão de elas serem assimiladas no trabalho, elas não conseguiam trabalho por uma questão de preconceito, xenofobia, tudo isso. Elas eram negras, uma criança pequena, com um documento que era a solicitação de refúgio.
E aí, mais tudo isso, preconceito, e esse emaranhado que praticamente impossibilitava a permanência delas e elas arrumarem trabalho. E uma coisa importante para eu poder terminar é o seguinte: 19 mulheres têm um total de 38 filhos, essas 19 mulheres. 13 nascidos no Brasil e 25 em Angola. Esses 26 filhos, desses filhos 38, 26 estão no Brasil, 11 em Angola e 1 na RDC. Então, ela tem uma questão de distribuição, de desestruturação da família. É uma coisa importante, que fala na família transnacional e na família com sofrimento acrescido das mães por deixarem os filhos e dos filhos por serem deixados. Isso é uma coisa muito importante. E uma outra coisa é que essas mulheres, a maior parte, vieram grávidas. Né? E mais da metade delas vieram no final no terceiro trimestre de gravidez. Uma delas veio 5 dias antes de dar à luz, deixou os filhos na pensão que ela estava, no hotel que ela estava, um vizinho de quarto tomou conta das crianças, enquanto ela dava à luz e voltava. Então, essa migração é uma migração de mulheres corajosas, mulheres monoparentais, famílias monoparentais, mulheres de uma coragem sem fim, né? Esse empoderamento da mulher no mundo de hoje. Elas são empoderadas e elas são sofridas, porque são sofrimentos grandes de viagem, de filhos pequenos, de país novo, de dificuldades econômicas, porque todas vieram com muito pouco dinheiro. O Elton, de repente, eu estou sendo avisada que eu já falei demais. Então, essa tese, assim, para mim foi encantadora, para eu conhecer a mulher angolana, e agora para eu conhecer a Maria Fernanda, conheci a Maria Eugênia, e continuar a trabalhar nessa linha, né? Eu já falei com a Maria Fernanda que eu vou continuar a trabalhar nesse caminho, que ela vai ser a minha orientadora agora nos programas que ela tem. Então, era isso que eu tinha para contar. É uma tese grande, eu estou à disposição se vocês precisarem que eu fale de novo, mas aí com mais calma, mais tranquilidade. Mas eu fiquei encantada de estar aqui, quero agradecer as duas mulheres, e eu sou uma apaixonada pelas mulheres. Eu acho que as mulheres têm uma força, uma coragem que é impressionante, né? Então, obrigada, muito obrigada. Muito obrigada, doutora Dirce. Muito enriquecedora a sua explanação. Nós vamos ter mais 10 minutos para as interações. A Maria Eugênia, ela mandou uma mensagem para mim no privado, pedindo que ela fizesse mais uma pequena observação, onde ela falaria dos angelitos que encontrou em seu caminho. Por favor, aí depois vamos ver. Acredito eu que não tem perguntas. Se tiver, por favor, eu gostaria que colocassem aqui. Mas, Maria Eugênia, por favor. Não estou ouvindo. Atila, não estou ouvindo. Maria está com o microfone desligado. Isso, agora sim. ¿Ahora sí? Sí. Sí. Ok. En el camino, en todo el viaje, en bus, me encontré con dificultades como cambio de moneda y no tenía suficiente dinero. Y las personas que viajaban en el mismo bus me decían, no hay problema, yo pago tu pasaje para que llegues bien. Cuando llegué a Brasilia, tuve que quedarme allí 3 días porque no tenía para pagar un hotel. Ahí me quedé en el aeropuerto. Y amablemente los trabajadores del aeropuerto hicieron un almuerzo y nos invitaron a comer. También encontré otro ángel
el señor Dulciño, no puedo olvidarlo. Qué persona tan linda. No digo, ustedes son venezolanos, caramba. Yo invito para que conozcan mi comida. Almorzamos, nos llevó hasta la frontera porque íbamos allí a agarrar otro bus, nos explicó cómo íbamos a hacerlo todo. Y cuando fuimos a cancelarle el viaje, me dijo, no me debe nada. Yo me llamo Dulciño porque soy dulcito. Hermosa persona. Cuando llegamos aquí a Argentina, de momento me puse muy triste y las personas que estaban con nosotros nos dijeron, no te pongas triste, vamos a comer. Y me invitaron a la comida. Así que yo dije, no puedo en ningún momento, no tengo tiempo para deprimirme, porque aquí está lo que yo necesito, y es ese cariño, ese calor humano que me fue guiando. Donde quiera que hablé, conseguí ángeles. Así como llegué a la iglesia. No podemos olvidar que lo más importante para nosotros, para los seres humanos, es agradecer siempre la atención, porque aunque sea una palabra, eso puede salvar una vida. Y es lo que he recibido cuando crucé el arco que decía Argentina, tierra de hombres libres. Gracias porque han recibido a todos mis hermanos venezolanos. Asimismo, quiero yo recibir a todos las personas que se acerquen, poderlos ayudar aunque sea con una palabra y decirles gracias, porque Dios existe. Muitas graças. Eu vou partir para as observações ou as interações, o que eu vejo aqui na plataforma Eventri, e aqui eu vejo os comentários do YouTube. Pelo visto, no YouTube não tem perguntas, mas aqui o nosso Carlinhos, né, o Dr. José Carlos Pereira, ele tem perguntas para as nossas três convidadas. Eu vou perguntando uma por uma, aí vocês vão respondendo. A primeira pergunta do Dr. Carlos é para Maria Eugênia. Vou ler direto a pergunta dele, mas eu gostaria de pedir que vocês respondessem sucintamente as perguntas, porque ainda teremos uma última mesa aqui depois da nossa. Maria Eugênia, lindo depoimento seu. Uma mulher de fibra y muchas fuerzas. Su hija sigue en Panamá. ¿Cómo haces para enviarle los remedios para el trasplante de hígado? Gracias por nos brindar con este depoimento que realza la esperanza. Por favor, su respuesta. Como aquí lo fabrican, no fue necesario que me los enviara, porque al comenzar a trabajar pudimos comprarlos. Y luego el hospital aquí de trasplantes pudo recibir a mi hija con sus documentos y le están dando ya los medicamentos. Muchas gracias. Segunda pergunta para Maria Fernanda. José Carlos, ele pergunta. Maria Fernanda, quem apoia o coletivo Diásporas Africanas? Algum governo, instituições sociais, pessoas brasileiras, os próprios imigrantes? Como vocês têm se organizado e atuado no contexto da pandemia de Covid-19? Muito importante esse trabalho para o protagonismo dos migrantes e das migrantes, eu digo principalmente das mulheres,
e ele parabeniza vocês pelo trabalho. Muito obrigada. Então, nesse exato momento, nós temos tido o apoio dos próprios imigrantes também, né? Temos tido o apoio falo da sociedade brasileira porque algumas pessoas que se solidarizam, obviamente, com a nossa causa, têm nos apoiado também. Temos parceria, né? Ou tivemos parceria com a OIM, onde conseguiram fazer a distribuição de alguns cartões de vale alimentação. Temos parceria também com a própria Secretaria de Direitos Humanos, falo especificamente da Coordenação de Imigração, né? Foram eles que fizeram essa ponte para que a gente pudesse participar do próprio programa Cidade Solidária. Temos parceria com outras ONGs, né, que de alguma forma também apoiam imigrantes. Em tese, nós trabalhamos numa rede de apoio e de solidariedade nesse momento pandêmico, né? Então, as redes foram se criando, foram se costurando, é um puxando o outro, assim sucessivamente. Então, toda vez que nós temos demanda, mas não conseguimos atender aquela demanda, nós sabemos a quem podemos pedir. Como eu falo, dessa vez, até o mês passado, né, recebemos um tanto de pessoas, né? Nós atendemos 225 mensal, mas tínhamos na nossa lista de espera mais 100. Tivemos que dialogar com a Missão Paz, Padre Paulo, ver o que é que vocês podem fazer. Então, é uma rede que acabou, já existia, mas acho que acabou se fortalecendo e, obviamente, nós temos trabalhado com essa rede de apoio, né? É basicamente isso, é solidariedade em tempos de pandemia, esse é o nosso lema, né? Muito obrigado. E a última pergunta do Dr. Carlos é para Dirce. Ele diz o seguinte: Dirce, parabéns pela bela tese que você desenvolveu sobre as mulheres angolanas. Pergunta: como foi ou tem sido o acolhimento e a inserção social dessas mulheres angolanas em São Paulo e em que medida podemos falar em um protagonismo dessas mulheres migrantes? Bom, infelizmente, não sei se infelizmente, a minha tese ela não pressupunha o acompanhamento dessas mulheres. Então, se eu tivesse que sair hoje para procurar essas mulheres, talvez eu encontre, porque você tem nas redes, né? A gente tem as redes que você pode procurar. Mas, naquele momento, elas não ficaram conscientes que eu iria procurá-las, eu também não tinha essa dimensão. Agora, elas são mulheres que, como a Maria Fernanda está colocando, se eles entrarem no trabalho dessa natureza, elas irão, sinceramente, ser solidárias a tudo isso e ajudar. Mas elas são muito necessitadas. Eram mulheres pobres, mulheres que dependiam das instituições para poder viver, e mulheres com crianças. Então, eu não sei responder essa pergunta do Carlinhos, como elas estariam. Você precisaria ir atrás, até várias pessoas fizeram essa pergunta. Você não foi atrás dessas mulheres para saber onde elas estão? Não fui, porque mesmo eu não tinha. Eu poderia até fazer uma outra tese de Sherlock Holmes para poder localizá-las. Mas naquele momento eu não tinha, não era o objeto da minha pesquisa, o objetivo da minha pesquisa. Mas tem outras coisas maravilhosas. Essa mesa, por exemplo, Carlinhos, o doutor José Carlos. Não, eu iria dizer a mesma coisa. Muito obrigado pela sua resposta. Eu mesmo diria isso. Acho que o que o José Carlos colocou aqui é problemática para uma outra pesquisa, para uma outra tese à parte para colocar. Bom, eu não tenho nada mais do que agradecer imensamente a vocês três. Nós tínhamos também mais um convidado que, por motivos positivos, por ele mesmo não podia participar, que a gente escutaria também o testemunho de um imigrante sírio também, que ainda a Síria é uma tragédia, infelizmente, lá no Oriente Médio. Eu também corri atrás de dados de imigrantes muçulmanos aqui em São Paulo, a princípio, no Brasil, e, pelo que eu vi, né, comparando com os outros países, pelo menos os países de maioria islâmica, não tem muitos que vêm para cá. Mas, mesmo poucos, a gente tem ainda a presença deles, o que levou a fundar algumas instituições propriamente islâmicas que atendessem esses imigrantes. Eu agradeço imensamente a vocês, agradeço aos nossos colegas aqui
de apoio técnico, o Wellington, o Humberto, a Isabela. Sem eles, a gente não conseguiria fazer tudo isso que está sendo feito aqui. Agradeço à comissão organizadora e, mais uma vez, meus agradecimentos. Nossa mesa termina aqui. Deixo aqui o convite, que esta mesa é a última, mas tem a última conferência, que é a conferência final, o encerramento do nosso simpósio, que acontecerá às 15h30, ainda nessa plataforma Eventri e também no canal do YouTube da DTI. Então, muito obrigado a todas, todos. Como dizia a nossa professora Maria José, obrigado a todas e todos se sintam incluídos. Gracias. Obrigada a vocês. Fiquei muito feliz de conhecer vocês. Obrigada. Gracias. Bendiciones. Bom dia, Foi um Fernanda. prazer conhecer a todos. Amigas de São Paulo. Graças a Deus, Eugênia. E Átila, prazer. Prazer todo meu. É o Papa Francisco que falou que os migrantes, eles não são um perigo, mas eles estão em perigo. E quem pode defendê-los somos nós. Prontinho.